Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para narrar uma história macabra. O caso de Banaz Mahmoud, um crime de honra no Reino Unido. Há muitos anos, os cientistas acreditavam que a religião logo desapareceria e as pessoas viveriam em um mundo racional e benevolente. Mas a religião não desapareceu. Pelo contrário, a maioria da população mundial continua sendo religiosa até hoje. Os curdos são um grupo étnico indo-europeu, a quarta maior nação no Oriente Médio e a maior nação na região sem um estado próprio. A grande maioria dos curdos são muçulmanos. A religião estabelece certas regras de comportamento para uma pessoa, tornando-as sagradas, de modo que as pessoas têm medo de quebrá-las. Mas hoje aprenderemos a história de uma família onde as regras da religião foram distorcidas em favor de suas próprias crenças imorais. Em 26 de janeiro de 2006, um jovem chamado Rahmat Suleimani foi à delegacia de polícia e relatou o desaparecimento de sua namorada, Banaz. O homem ficou preocupado com o bem-estar dela depois de não conseguir contatá-la por uma semana. A polícia não levou o relatório de desaparecimento a sério, já que o homem não tinha laços familiares com a mulher desaparecida, mas eles foram forçados a verificar a informação e ir ao endereço de residência. Quando a polícia visitou a casa da mulher desaparecida, não encontraram nada que confirmasse as palavras de Rahmat sobre o desaparecimento. Seus pais se comportaram calmamente e não expressaram nenhuma preocupação óbvia, como se sua filha realmente estivesse desaparecida. Além disso, a família afirmou que Banaz não parava muito em casa ultimamente e insistiu que ela não estava desaparecida, mas provavelmente tinha saído e estava na casa de uma amiga. A polícia ficou satisfeita com essa explicação, mas Rahmat persistiu, incomodando a polícia com visitas diárias à delegacia e forçando-os a tomar medidas de busca. Ele não desistiria. O homem estava desesperadamente procurando por sua amada Banaz. Quem era Banaz Mahmoud? Banaz Mahmoud nasceu em 16 de dezembro de 1985, no Iraque. Ela era de uma família curda iraquiana tradicional com crenças religiosas estritas. A jovem e sua família viviam na área tribal rural de Kadiza, no Kurdistão iraquiano. Mahmoud Babakir Mahmoud e sua esposa, Beya, tinham um filho, Bahman, e 5 filhas, Bekal, Paizi, Ashti, Jamal e Banaz. Era uma família iraquiana típica com visões fortes sobre o papel da mulher. Em 1995, quando Banaz tinha 10 anos, sua família fugiu para o Reino Unido. A mudança não teve impacto nas visões da família, permanecendo profundamente religiosos e tradicionalmente influenciados. Os Mahmoud seniores não estavam dispostos a mudar seu modo de vida, mesmo em um país europeu libertário. Eles evitavam noções e visões modernas e viviam em sua comunidade religiosa, seguindo as tradições da comunidade. Casamento arranjado. Aos 17 anos, Banaz foi forçada a se casar com um homem 10 anos mais velho. Ele havia voado do Iraque pouco antes do casamento, não falava nada de inglês e não tinha sequer alfabetização básica. Ela havia encontrado seu futuro marido apenas 3 vezes antes do casamento, todas as vezes na propriedade de seu pai. Uma garota de olhos castanhos, cabelos longos e escuros e um sorriso gentil. Ela se submeteu à tradição e se mudou para a casa de um homem estranho, tirano e cruel. Desde os primeiros dias em que Banaz cruzou a soleira de sua nova casa, seu marido começou a, entre aspas, educá-la. Abuso moral, espancamentos e violência física tornaram-se ocorrências diárias na vida da garota. Banaz, que havia vivido metade de sua vida no Reino Unido e tinha visto como as pessoas modernas viviam, não queria aceitar a crueldade e a tirania dentro da residência que morava. Ela fez várias tentativas de deixar seu marido, retornando à casa de seu pai, mas sua família a forçava a voltar. Apesar da atitude repugnante, o divórcio estava fora de questão, pois era considerado uma desgraça para toda a família Mahmoud. Incapaz de encontrar apoio de seus parentes, Banaz foi à polícia 2 vezes, mas mesmo lá ela foi virtualmente abandonada à mercê do destino, sem nem se preocuparem em questionar seu marido sobre as lesões de sua esposa. Evasão e novo amor. Em julho de 2005, após 2 anos agonizantes de casamento, Banaz fugiu da casa de seu marido tirano e voltou para a casa de seus pais. Este foi o primeiro elo na cadeia de eventos que levou ao desaparecimento de Banaz Mahmoud.
Após sua separação do marido, Banaz sentiu como se estivesse respirando novamente. Ela conheceu um homem chamado Rahmat Sulemani. A bela e modesta garota de 19 anos se apaixonou pelo homem. Rahmat ficou encantado com a beleza e modéstia de Banaz. Eles gostavam muito um do outro, mas tiveram que manter o início de seu relacionamento em segredo. Trocando números de telefone, os amantes se permitiam corresponder apenas 2 vezes por dia, no início da manhã e no final da noite. Rahmat era diferente dos homens no círculo de Banaz, calmo, sensato e educado. Rahmat tratava a garota com muita reverência e ternura e conquistou seu coração de uma vez. Em pouco tempo, o casal já estava sonhando com um casamento e uma vida familiar feliz. Eles até inventaram nomes para seus futuros filhos. Essas fantasias enchiam Banaz de felicidade e a mantinham à tona, não permitindo que ela se quebrasse sob a pressão do ódio e da agressão que era despejada sobre ela por sua família, que nunca aceitou a separação de seu marido. Perseguição interna. No início de outubro de 2005, enquanto caminhava pela rua, Banaz notou o mesmo carro seguindo-a e alguém a seguindo. Por sua aparência, ela percebeu que eram pessoas da diáspora curda designadas por seu pai. A garota, que conhecia os fundamentos de sua família, ficou muito assustada por sua segurança. Em 10 de outubro de 2005, Banaz foi à polícia novamente. Durante uma entrevista de 2 horas, ela contou em detalhes ao detetive de plantão sobre sua vida com seu marido, as lesões que havia recebido dele, o ressentimento de sua família e a vigilância que havia começado. Ela compartilhou com a polícia local que havia sido repetidamente espancada por seu marido insano, e durante um dos ataques ela quase teve um dente arrancado porque chamou seu marido publicamente pelo primeiro nome. Ela chamou a atenção da polícia várias vezes que temia seriamente por sua segurança e até mesmo por sua vida. Mas, infelizmente, a declaração de Banaz foi para o fundo da gaveta, e os detetives nem se preocuparam em entrevistar sua família e marido e verificar a precisão das informações. Novamente, a declaração de Banaz não foi tratada adequadamente. Ela prometeu entrar em contato com a polícia novamente caso se sentisse ameaçada. Amante descoberto, reunião familiar e desaparecimento. Durante cerca de 2 meses, Banaz e Rahmat se encontraram secretamente e passaram despercebidos. Mas no início de dezembro de 2005, quando se encontraram perto de uma estação de metrô de Londres, foram vistos por pessoas do clã. Informações sobre outra desgraça foram imediatamente relatadas ao pai da garota. Naquela mesma noite, um conselho composto por todos os parentes do sexo masculino se reuniram na casa da família Mahmoud. Durante uma acalorada discussão sobre as ações de Banaz, que eles consideravam inadequadas, seu tio Ari Mahmoud anunciou que para restaurar a honra da família, Banaz deveria ser morta. E a jovem garota acabou ouvindo essa conversa. Em dezembro de 2005, Banaz foi à polícia novamente e detalhou que estava sob vigilância há meses e que no dia anterior havia descoberto que seus familiares queriam tirar sua vida. Ela fez uma lista de 5 membros de sua própria família que deveriam realizar a execução. Mas os aplicadores da lei novamente não levaram suas palavras a sério. O que veio a ser um grande erro, cujas consequências culminaram no desaparecimento de Banaz, e para saber sobre seu destino, os detetives teriam que atravessar uma teia de mentiras, crueldade e ignorância. O desaparecimento de Banaz. 2 semanas depois, o pai de Banaz a engana para ir à casa de um parente, prometendo discutir seu divórcio. Quando ela chegou, Bebak Mahmoud a fez beber conhaque e a deixou sozinha em uma sala com a TV ligada. Casualmente, ao se virar, ela vê seu pai colocando luvas de borracha e pegando uma corda. Percebendo que estava prestes a ter sua vida ceifada, Banaz correu para a porta da frente, mas a porta estava trancada. Para sair, ela teve que quebrar uma janela, cujos cacos cortaram suas mãos. A garota conseguiu chegar a um café próximo, onde desmaiou. Os paramédicos que chegaram ao local a levaram para o hospital, onde chamaram a polícia. Quando Banaz recuperou a consciência, ela ligou para Rahmat e pediu que ele viesse. Após receber alta do hospital, Banaz foi morar com Rahmat Sulemani. Eles comemoraram o início de 2006 juntos e estavam bastante felizes, mas em meados de janeiro, a família Mahmoud começou a insistir furiosamente para que Banaz voltasse para casa para consertar seu relacionamento com ela e discutir seu casamento com Rahmat. Banaz acreditou em sua mãe e pai e concordou em voltar para a casa deles. Ela acreditava que, caso seu genitor a atacasse, sua mãe a protegeria de danos.
Como garantia, Banaz visitou a delegacia de polícia novamente, escrevendo uma declaração completa e os nomes das pessoas que poderiam lhe prejudicar. A jovem estava com medo, mas ainda assim voltou para sua família e para a casa de seus pais em 22 de janeiro de 2006. Na rua, 3 homens tentaram agarrar Rahmat e forçá-lo a entrar em um carro. Sulemani conseguiu lutar e relatar o incidente à polícia. 2 dias depois, ele e Banaz deveriam comparecer à delegacia para testemunhar, mas Banaz nunca apareceu. Todas as tentativas de Rahmat de contatá-la foram mal sucedidas, pois Banaz Mahmoud desapareceu após retornar à casa de seus pais. A investigação policial. Rahmat, que estava em contato constante com ela, ficou muito preocupado e registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida na polícia. Numerosos apelos à polícia eventualmente deram frutos. O caso do desaparecimento de Banaz Mahmoud chegou à atenção da Diretoria de Homicídios e Crimes Graves de Hammersmith e a inspetora-chefe Caroline Good foi nomeada para liderar a investigação. A primeira versão do desaparecimento era que Banaz estava sendo mantida em uma casa na diáspora. Para procurar a mulher, a inspetora Caroline Good organizou uma busca em grande escala de propriedades associadas à família Mahmoud. Os suspeitos, o pai e o tio de Banaz, bem como seu ex-marido, foram chamados para interrogatório. Começaram as buscas por outros 3 homens da lista que Banaz forneceu à polícia em dezembro de 2005. Omar Hussein, Muhammad Hama e Muhammad Saleh Ali. Todos eles eram primos de Banaz. Quando a polícia vasculhou a floresta e tentou questionar sua família, as portas foram batidas em suas caras e a família não pôde ajudar na investigação de seu desaparecimento. A polícia não encontrou fotos dela na casa da família e, de acordo com Caroline Good, os oficiais ficaram indignados com a completa indiferença de sua família. Então, 30 pessoas chamaram a atenção de Caroline Good. Todas elas foram presas e interrogadas. Durante as buscas das pessoas envolvidas no caso, foram apreendidos mais de 20 veículos e 300 telefones celulares. Absolutamente todos os interrogados tentaram, de uma forma ou de outra, retardar a investigação, dando testemunhos completamente contraditórios sobre o paradeiro de Banaz. Alguns mentiram sobre tê-la visto após seu desaparecimento. Outros, incluindo a mãe de Banaz, simplesmente se recusaram a falar com a polícia, e alguns afirmaram que ela era uma fugitiva. Escutas e descoberta horrorosa. Percebendo que nenhum deles cooperaria voluntariamente, Caroline Good obteve permissão para instalar dispositivos de escuta na cela dos presos. Na época, o pai e o tio de Banaz, bem como Muhammad Hama, permaneciam atrás das grades. Os outros 2 homens da lista conseguiram fugir para o Iraque. Quando os detetives receberam os primeiros resultados da escuta, ficaram horrorizados. Não só os 3 homens presos não demonstravam arrependimento, como literalmente saboreavam os detalhes da morte de Banaz. De suas conversas, ficou claro que nas primeiras horas da manhã de 23 de janeiro, a família Mahmoud deliberadamente deixou sua casa, permitindo que Ali, Hussein e Hama entrassem. Lá, eles atacaram Banaz e a submeteram a espancamentos e violência por 2 horas. No final da tortura, Hama apertou um cordão em volta de seu pescoço e a estrangulou. Enquanto relatava os últimos momentos da vida de Banaz, Hama não conseguia conter o riso. Mas foi a acusação de seu primo Muhammad Hama, depois que ele admitiu estar presente quando Rahmat foi ameaçado, que se tornou o ponto de virada. Enquanto Hama estava detido nas celas aguardando julgamento, suas conversas telefônicas foram secretamente gravadas. Caroline Good, com uma nova dose de horror, ouviu as gravações nas quais o suspeito descrevia orgulhosamente os detalhes do massacre de uma parente. Eles se congratularam por quão corajosos eram. Hama compartilhou em detalhes o que haviam feito com Banaz. Ela estava vomitando e assustada, mas não emitiu um som. Ele então enrolou a corda em volta de seu pescoço 3 vezes, tão apertado que se enterrou sob a pele da jovem mulher. Ele continuou excitadamente a falar enquanto colocava seus pés nas costas dela e puxava e sacudia a corda. Banaz se agarrou à vida até seu último suspiro. Levou mais de meia hora para que ela cedesse. Caroline Good e os detetives que haviam visto muita coisa não conseguiram conter as lágrimas ao perceberem o horror que a inocente Banaz havia suportado. A descoberta do corpo de Banaz. Na época do abuso de Banaz, seu primo de 30 anos, Dana Amin, estava na casa e ajudou os perpetradores a colocar o corpo de Banaz em uma mala.
Ari Mahmoud a arrastou para fora da casa até um carro que esperava nas proximidades. Hama acrescentou que uma viatura policial passou, mas sua tripulação não prestou atenção à mala da qual saíam cabelos e um cotovelo. As próprias pessoas que deveriam protegê-la do mal planejaram seu assassinato. A estrangularam com um cadarço, colocaram seu corpo em uma mala. Os monstruosos familiares, então, levaram a terrível bagagem para fora de Londres. Com fragmentos de conversa mencionando uma casa abandonada com um jardim em Birmingham, Caroline Good combinou as informações recebidas com os dados de movimentação dos telefones dos presos e determinou a área de busca. Dado o vasto tamanho da área, o trabalho poderia levar muito tempo, mas para ajudar na investigação, novamente vieram em auxílio os próprios criminosos, que se mostraram bastante falantes e literalmente se deleitavam com o ato de retribuição. Durante a conversa, um deles de repente perguntou ao cúmplice se eles haviam colocado o freezer de volta no lugar. Agora Good sabia exatamente o que tinha que procurar. Um helicóptero da polícia foi enviado para a busca e, enquanto circulava repetidamente a área, avistou uma casa cujo quintal estava cheio de lixo. Entre os sacos de lixo pretos, um objeto branco que se parecia muito com um freezer se destacava como um ponto brilhante. Uma inspeção mais próxima da casa suspeita no chão confirmou o palpite. Depois de arrastar o pesado freezer para o lado, os policiais começaram a cavar em turnos. Eles cavaram, mas quando a profundidade do buraco chegou aos seus ombros, os policiais estavam prontos para desistir. Todos, exceto Caroline Good. Ela lembrava claramente das palavras de Muhammad Hama, que havia expressado alegremente na frente de parentes que ele a havia enterrado tão fundo que só seriam capazes de encontrá-la com a ajuda de um informante. A inspetora convenceu todos a estender a busca por mais um dia e, no final da noite de 28 de abril de 2006, a mala foi encontrada. Os restos de Banaz estavam em condições extremamente precárias, então apenas registros dentários e amostras de DNA puderam ser usados para identificá-la. Seu corpo, dobrado em posição fetal e escondido em uma mala, foi enterrado sob um freezer no jardim de uma casa em Birmingham. Julgamento e sentença dos acusados. Em 1º de maio de 2006, os suspeitos foram acusados. Todos estavam convencidos de que haviam feito exatamente a coisa certa e não mostraram arrependimento. Muhammad Hama declarou com arrogância que o caso nunca iria a julgamento, porque ele estava realizando um ato de retaliação. Caroline Good teve que enfrentar uma nova onda de oposição organizada pela diáspora curda. Após a descoberta dos restos de Banaz, a polícia recebeu uma enxurrada de pessoas desejando fornecer álibis aos criminosos, todas afirmando que no dia do falecimento da mulher, os suspeitos estavam em público e não poderiam ter cometido tal crime. No total, o caso envolveu 50 pessoas envolvidas de uma forma ou de outra na morte de Banaz. Caroline Good mais tarde relembrou esses eventos desta maneira: "Eu não senti nada além de raiva, nojo e desprezo por esses homens. 50 homens haviam realmente participado do assassinato de uma mulher, e eles estavam orgulhosos de sua masculinidade", afirmou a detetive. No início de março de 2007, o Tribunal Criminal Central de Londres começou a ouvir casos contra Bebak Mahmoud, Ari Mahmoud e Muhammad Hama. O promotor Victor Temple, durante o julgamento, descreveu o crime como uma execução a sangue frio e sem coração, que foi ordenada pelo pai e tio da vítima. Em junho de 2007, um júri considerou unanimemente todos os 3 culpados das acusações e não merecedores de clemência. O pai foi condenado à prisão perpétua, com um período mínimo de 20 anos. O tio recebeu prisão perpétua, com um período mínimo de 23 anos. E o primo Muhammad Hama também recebeu prisão perpétua, mas com um período mínimo de 17 anos. Ao proferir a sentença, o juiz Brian Barker disse: "Para restaurar a sua chamada honra familiar, vocês decidiram que ela deveria morrer e sua memória deveria ser apagada. Este é um crime bárbaro e sem coração. Que honra há em um pai colocar seu status na sociedade acima da vida de sua própria carne e sangue?" Mas o que poderiam significar essas palavras para os criminosos impiedosos que há muito planejavam cuidadosamente se livrar da desonra fictícia? Outros condenados. 4 meses após a condenação do trio, a polícia de Londres foi notificada de que Muhammad Ali havia sido preso por um crime contra um menino no Iraque. Ele havia tirado sua vida. A liderança da Scotland Yard teve que fazer muitos esforços para sua extradição.
porque anteriormente o Iraque nunca concordava com tais medidas e não extraditava seus cidadãos. Mas os britânicos conseguiram o que queriam, e em junho de 2009, Ali foi extraditado para o Reino Unido. Omar Hussein, o último dos 5 perpetradores, estava se escondendo no interior do Iraque, tentando não ser visto em público. Entretanto, em dezembro de 2009, durante uma discussão com um de seus irmãos, ele foi baleado na perna e teve que procurar atendimento médico. Ele foi preso no hospital pela polícia que foi chamada e, após sua alta, eles começaram a prepará-lo para a extradição. Inicialmente, Hussein alegou que não esteve em Londres em 2005 e, portanto, não poderia estar envolvido na morte de Banaz. Porém, isso foi contradito pelos registros da Previdência Social do Reino Unido, segundo os quais ele estava recebendo benefícios de refugiado na época. Sem demora, em março de 2010, Hussein foi extraditado. O tribunal o condenou à prisão perpétua com um período mínimo de 21 anos. Dana Amin, que estava na casa no momento do assassinato de Banaz, foi condenado a 8 anos de prisão por ajudar a se livrar do corpo da vítima e obstruir a justiça. As falhas da polícia no caso. A entrevista gravada de Banaz na delegacia de polícia em um de seus endereços provou a culpa de sua família. Ela uma vez entregou uma carta a uma delegacia de polícia do sul de Londres, na qual dava os nomes de homens que ela dizia estarem prontos para tirar sua vida e de seu namorado Rahmat, com quem ela havia sido vista anteriormente. As pessoas a quem ela se refere por nome eram membros de sua família e da comunidade curda iraquiana mais ampla, enfurecidos pela decisão de Banaz de se divorciar de um homem que agia como se ela fosse um sapato sujo para ser usado quando quisessem. Ela tentou deixá-lo várias vezes, mas voltou para tentar novamente por insistência de sua família. A indiferença da polícia neste caso, que custou a vida de uma jovem mulher, levou a uma mudança significativa na forma como tais casos de honra são tratados hoje. Após a morte de Banaz Mahmoud, uma investigação sobre má conduta policial foi lançada. Uma comissão independente processou 9 policiais por sua resposta inadequada às alegações feitas por Banaz. 7 deles receberam repreensões e 2 foram demitidos. Vale destacar neste caso a tenaz equipe de Caroline Good, que foi capaz não só de encontrar o corpo de Banaz, mas também de garantir a condenação de seu pai e tio, e de trazer de volta os criminosos fugitivos do Iraque. Infelizmente, isso não traria a maravilhosa Banaz de volta à vida, nem mudaria o fato de que as pessoas na Terra que eram as piores para ela eram seus parentes que, por instinto básico, deveriam ser seus protetores mais importantes. Banaz foi enterrada no cemitério conjunto Merton e Sutton em Morden. Um serviço memorial para Banaz foi realizado em 26 de junho de 2007 no auditório Morden, seguido por uma lápide memorial de granito em seu túmulo. Sua família não compareceu a nenhum dos serviços. Poucas pessoas, incluindo Rahmat Suleimani, Caroline Good e 2 irmãs de Banaz, vieram para honrar a memória da infeliz mulher. O memorial foi pago por funcionários da lei que trabalharam no caso de Banaz e pela Organização de Direitos das Mulheres. O destino de Rahmat Suleimani. Rahmat Suleimani, que permaneceu no Reino Unido sob o programa de proteção a testemunhas, nunca se recuperou da morte de Banaz. Ele escreveu uma carta de condolências à sua amada falecida, dizendo-lhe que ela era o amor de sua vida. Não, ela era simplesmente o mundo inteiro para ele. Em maio de 2016, 10 anos após o crime, ele se enforcou. Esta foi sua 3ª tentativa de tirar a própria vida. Estatísticas sobre crimes de honra. Há poucas evidências da extensão do problema com a polícia, pois a lei não é obrigada a registrar crimes de honra. A Associação para a Proteção dos Direitos das Mulheres no Irã e Kurdistão relatou que a polícia registrou mais de 2.800 casos de violência baseada na honra em 2010. No entanto, uma organização criada para apoiar vítimas de crimes de honra e casamentos forçados disse que mais da metade das 600 ligações que recebem por mês ficam sem atendimento devido a evidências insuficientes. A ONU estima que houve 5.000 assassinatos por honra em todo o mundo em 2000, a pior forma de censura contra mulheres que são percebidas como tendo desonrado uma família ou comunidade. Enquanto a maioria dos casos está no sul da Ásia ou no Oriente Médio e em comunidades predominantemente muçulmanas, casos como o de Banaz Mahmoud, de 19 anos, destacaram tensões em comunidades imigrantes tentando se ajustar a estilos de vida em mudança. Alguns grupos sugerem que milhares de crimes de honra passam despercebidos em comunidades minoritárias na Grã-Bretanha.
Centenas de mulheres mais são levadas para o exterior, onde são forçadas ao casamento ou seriamente prejudicadas quando sua visão de vida mudada as coloca em conflito com suas comunidades masculinas tradicionais. O legado de Banaz Mahmoud. Banaz Mahmoud Babakir Aga, uma jovem de descendência curda, faleceu em 23 de janeiro de 2006 pela honra de sua família. Sua irmã mais velha, Bekal, instou outras mulheres na mesma situação que ela e sua irmã a não terem medo de buscar ajuda antes que fosse tarde demais. Mesmo hoje, ela continua temendo por sua vida. Vive em um endereço secreto e nunca sai sem um longo véu preto que cobre todo o seu corpo e rosto, exceto pelos olhos. Afinal, mesmo fugir ou viver uma vida secreta acontece em constante medo de ser encontrada. E da história de Banaz, é óbvio que simplesmente não poderia haver um final feliz. As mulheres orientais provavelmente absorvem a submissão e a dependência dos homens com o leite de suas mães, aceitando sua vontade repetidamente, seja ela qual for. A equipe da Polícia Metropolitana, responsável pela investigação e por encontrar o corpo de Banaz e apresentar um caso contra os envolvidos em seu assassinato, ganhou um prêmio por seu trabalho em investigação policial. A inspetora-chefe Caroline Good recebeu a Medalha Policial Real por seu trabalho na liderança da investigação. A fita de vídeo, que há muito passava despercebida pelo público por 7 anos, tornou-se evidência crucial para os investigadores após avisos sobre os perigos enfrentados pela jovem mulher terem sido largamente ignorados. Uma câmera instalada no canto de uma sala de interrogatório policial capturou o nervosismo da jovem mulher enquanto ela afasta o cabelo do rosto e começa a contar sua história sombria. Banaz Mahmoud descreve silenciosa e detalhadamente a violência e opressão nas mãos de seu marido abusivo. Ela fala de intimidação por homens na rua que ela reconhece. Então, finalmente, adverte sobre sua morte iminente por causa da desonra que ela trouxe para sua família. Até agora, eles me seguem, diz a senhorita Mahmoud em inglês irregular com um forte sotaque iraquiano, pois ela viveu na região curda do norte do Iraque. Esta é a principal razão pela qual vim à delegacia de polícia. No futuro, a qualquer momento, se algo acontecer comigo, serão eles. Então, a câmera desliga. As luzes se apagam e a escuridão total se instala. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.